Eu sou a Denise, CEO do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, um complexo hospitalar com 3 grandes hospitais. E hoje nós vamos ter aqui o nosso simpósio de cardiologia, um evento muito importante e relevante. Cardiologia é uma das principais especialidades da Beneficência Portuguesa, um hospital hoje que faz aproximadamente 500 cirurgias cardíacas por mês e que é reconhecido nacionalmente na América Latina pela sua grandiosidade. Boa tarde a todos. Primeiro, realmente muito honrado com esse convite, com essa possibilidade, dentro de um hospital na qual tem tantos bons cardiologistas que aqui poderiam estar também. Então, fico muito honrado com esse convite e com essa honra de iniciar o simpósio na parte científica, abordando o que me pediram, né, a otimização do tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca. Bom, quando a gente aborda a insuficiência cardíaca, é importante talvez a gente destacar o aspecto da sobrevida da insuficiência cardíaca, na qual a insuficiência cardíaca tem uma alta mortalidade, uma alta morbidade, mortalidade essa que é maior do que uma série de cânceres, né? Então aqui tem uma série de cânceres que são menos graves do que a insuficiência cardíaca. Então, por isso, o tema é muito pertinente quando se fala na otimização do tratamento, porque o que nós vamos estar fazendo é tratar uma doença altamente maligna, e para tal eu preciso de um tratamento que seja eficaz. Subdoses nunca tiveram sua eficácia comprovada. O tratamento tem modificado a história natural. Esses são os dados do nosso grupo, até 1950, que significa até 2000, que é antes dos beta-bloqueadores, mortalidade com toda a gravidade que caracteriza o nosso hospital-escola era 50% num ano. Hoje, ela reduziu significativamente. Ainda é alta, porque eu não tenho o número de leitos que a Beneficência tem, então eu sou obrigado a mandar muitos pacientes embora com maior gravidade. A gente seleciona só os mais graves para serem internados, mas o tratamento moderno está mudando a história natural da insuficiência cardíaca. Então, eu mostrei os nossos dados, mas esses são dados mundiais. Então, aqui tem, na Inglaterra, né, você observa nitidamente a mesma coisa, com a redução da mortalidade. Como é que está se conseguindo mudar a mortalidade? O tratamento baseado em evidências. Então, hoje, até tem uma novidade, mas assim, que ainda não está presente para nós. Mas o tratamento é um clássico. E hoje a gente tem evidências que a gente tem que usar um inibidor da ECA, um beta-bloqueador, a espirulactona, os pacientes que têm frequência elevada, usar ivabradina. Então, essas são as drogas de comprovada eficácia. A maioria desses estudos, alguns deles têm mais de 15, 20 anos mostrando essa eficácia. Não tem grandes novidades. O que a gente precisa é realmente utilizar essas medicações de maneira correta. Como eu destaquei no começo, subdoses não tiveram eficácia comprovada. E é isso que as diretrizes brasileiras colocam como tratamento. Então, os pacientes devem estar recebendo um inibidor da ECA-1-BRA, um beta-bloqueador. Hoje mudou, né? Antigamente a gente chamava antagonistas da aldosterona, hoje a gente chama antagonistas dos receptores mineralocorticoide. E se o paciente tem frequência elevada, ele vai tomar ivabradina. Se ele persiste sintomático, eu vou ainda vasodilatar ainda mais com hidralazina e nitrato. Mas quando eu faço isso, é o que a gente observou tanto no Brasil como na Inglaterra e na Itália, os outros estudos, está havendo redução de mortalidade. Qual é o nosso problema quando aborda esse tipo de coisa? É que esses medicamentos são eficazes. Mas eu trago aqui os dados do estudo CIBIS-3, em que eles compararam os pacientes que tomaram meia dose quanto os pacientes que tomaram mais que meia dose. Então, por exemplo, com relação ao bisoprolol, mais que 5, menos que 5. E quem tomou, e considerando assim como grupo controle, menos que 5, quem tomou mais que 5 miligramas por dia teve 50% de redução de mortalidade em relação ao grupo que tomou menos que 5. Se eu pegar enalapril, mais que 20, mais que 10, menos que 10, 36% de redução de mortalidade. Portanto, a palavra otimização é fundamental, porque se eu quiser mudar a história natural da CC, eu tenho que dar esse tratamento na dose eficaz. Não adianta ficar com 3,125 de carvedilol, não adianta ficar com 1,25 de bisoprolol, 5 miligramas
de enalapril, 12,5 de captopril. Frequentemente, quando eu vejo isso, eu acho que o médico está se tratando direitinho. Ele fica contente, olha, estou dando os remédios que o paciente precisa. Só que não na dose que ele seria eficaz, mas ele não vai ser processado. Ele deu os remédios que tinha que dar. Mas eu acho que teria que realmente otimizar o tratamento. Nossa experiência é mais ou menos semelhante. Lá em Cotoxó, a gente fez um chamado Fast Carvedilol, e alguns pacientes toleraram a dose plena, outros não. E o grupo controle não teve otimização. Então, a gente teve pacientes que tomaram as 4 doses dos beta-bloqueadores. E uma surpresa para nós é que no ambulatório do INCOR não se aumentou a dose do beta-bloqueador. E quando a gente foi ver num ano o que aconteceu, quem teve a dose otimizada não morreu. Quem ficou com 325, só para ter um número aqui, mais de 80% de mortalidade no primeiro ano. Então, cada médico escolhe qual é a mortalidade que quer dar para o seu paciente, tá certo? Se você quiser que morra 80% deles, deixa com 325. Se você quiser reduzir a mortalidade, você tem que tentar dar as doses otimizadas que cabem para mudar a história natural da insuficiência cardíaca. Então, eu acho que esse é o nosso ponto hoje. Os tratamentos são convencionais, são os clássicos, a gente tem que estar otimizando. Como é que eu posso, às vezes, saber, né? Já que eu estou com dificuldade de dar dose, o paciente tolera, não tolera. Então, será que tem algum parâmetro que eu posso usar para saber se meu tratamento está otimizado, se meu tratamento está bom? Então, eu trago aqui 2 formas, né? Então, se meu paciente, quando eu trato um paciente, ele tem que reduzir a frequência cardíaca e ele tem que reverter a dilatação cardíaca. Se ele não fizer isso, ou é muito grave, ou meu tratamento é insuficiente. Então, o que a gente tem observado? Esse é um trabalho interessante, um registro canadense. E eles observaram que se o paciente tem entre 60 e 70 de frequência cardíaca, ele tem uma mortalidade menor em 30 dias e em 1 ano. Mas que qualquer aumento de frequência cardíaca observado após a alta, né, na pré-alta do paciente, significa aumento de mortalidade. Então, frequência cardíaca acima de 70 é marcador prognóstico e possivelmente indicador de tratamento insuficiente ou de gravidade do doente. Então, a gente deve usar isso. E olha que interessante, programa CHARME, né? Estudo CHARME, candesartano, insuficiência cardíaca. Hoje os estrangeiros usam isso como banco de dados. Aí você pega o seu banco de dados e vê que quem toma beta-bloqueador morre menos do que quem não tomou beta-bloqueador. Mas quem tomou beta-bloqueador e tinha frequência entre 80 e 90, ficou com 80 e 90, morreu muito mais do que quem tinha abaixo de 70. Então, frequência cardíaca e hospitalização, a mesma coisa. Então, hoje eu posso usar tranquilamente frequência cardíaca como um marcador prognóstico, mas principalmente como um indicador se meu tratamento está sendo eficaz. Outro trabalho, em inglês. Os pacientes no ambulatório, quem tem frequência mais baixa, morre menos do que quem tem frequência mais elevada. E nem os que tomam beta morrem menos do que quem não toma. Mas nem sempre a dose é o fundamental. O importante é que ele tenha o controle da sua frequência cardíaca como um indicador de boa resposta. Outro marcador, e hoje a gente tem uma droga nova, né, ivabradina, e no estudo SHIFT reduziu a frequência, reduziu eventos. Então, frequência cardíaca é um marcador e me indica se meu tratamento está otimizado e se meu paciente está sendo bem tratado. O outro marcador que a gente pode usar é a remodelação ventricular. Então, como é que eu sei que o meu paciente está bem tratado? Se eu der, a gente sabe que beta-bloqueador aumenta a fração de ejeção, reduz o diâmetro ventricular. Então, se eu der a dose certa, ele tem que reverter a dilatação cardíaca. Quem reverte morre menos do que quem não reverte. E tem um trabalho, um japonês, tem 2 trabalhos que mostram nitidamente que reverte tudo, melhor evolução. Não reverte, pior evolução. E se reverter intermediário, evolução intermediária. E eles fizeram uma análise mais recente de sobrevida a longo prazo, mais que 11 anos de sobrevida. Quem que não morreu? Quem teve diminuição do diâmetro ventricular, quem teve aumento de fração de ejeção. Então, e é interessante, 1 milímetro de redução do diâmetro ventricular já coloca ele no outro grupo, em 11 anos não morreram e não foram transplantados. Então, eu acho que, nesse contexto, hoje, tratar a insuficiência cardíaca não tem grandes novidades.
é IECA beta-espirulactona, certo? Para nós, quem sabe, Eplerenone breve, mas esse é o tratamento. Só que, para tratar corretamente, eu tenho que usar a dose correta e tenho que investigar se esse paciente está bem controlado. Portanto, se ele está com redução de frequência cardíaca, se ele tem reversão da remodelação, posso usar também melhora sintomática, redução de BNP, mas a gente sabe que esses marcadores são mais fracos, eles mostram mais compensação. E esses aqui mostram mais o real reversão da dilatação cardíaca. Então, eu acho que o tratamento da insuficiência cardíaca hoje, clínico, está bem estabelecido e a gente deveria hoje procurar esses otimizadores, esses elementos que me mostram que o tratamento está otimizado, e estando o tratamento otimizado, havendo reversão da dilatação cardíaca e redução da frequência cardíaca, eu posso dormir tranquilo. Se não ocorrer, a gente avisa, chama o padre, avisa que esse paciente não está evoluindo bem e ele vai ter problemas mais breves possível. Então, a gente deve tentar mudar a história, passar para procedimentos, ver se tem indicação cirúrgica, tentar ver outras possibilidades. Mas se ele reverteu, eu acho que o tratamento clínico é eficaz e está, sem dúvida, com comprovada eficácia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e parabenizar o Núcleo de Cardiologia da Beneficência Portuguesa, assim como a diretoria da Beneficência Portuguesa, por estar assumindo a condição que, de fato, já há muito tempo é um dos maiores formadores de cardiologistas do Brasil. O tema que pediram para falar é sobre a terapia elétrica da insuficiência cardíaca. Na realidade, a eletroterapia cardíaca pode contribuir de várias maneiras no tratamento da insuficiência cardíaca, restabelecendo e adequando a frequência cardíaca através dos marcapassos convencionais, controlando arritmias cardíacas que podem estar interferindo na função sistólica cardíaca através das ablações por catéter, prevenindo a morte súbita de uma maneira muito eficaz com os cardioversores desfibriladores implantáveis e, principalmente, com a ressincronização cardíaca, que foi um dos maiores avanços do tratamento da insuficiência cardíaca, sendo seguramente o maior avanço da terapia não farmacológica da insuficiência cardíaca, após o transplante cardíaco. Em relação... Opa, passou um. Bom, em relação ao marca-passo cardíaco, ele já contribui com o débito cardíaco há muitos anos, desde o seu primórdio, já que ele restabelece uma frequência cardíaca adequada nos pacientes bradicárdios, propiciando que esses pacientes possam ser submetidos a terapias bradicardizantes como dos beta-bloqueadores. Então, desde os seus primórdios, o marca-passo já contribui com o tratamento da insuficiência cardíaca de determinados pacientes. A adequação da frequência cardíaca através dos sensores de adaptação de frequência contribuiu bastante nesse sentido. Os marcapassos de dupla câmara, ressincronizando os átrios com ventrículos, vieram, então, a contribuir ainda mais com o débito cardíaco na medida em que propiciaram a contribuição da contração atrial no enchimento ventricular. A ablação por catéter, a primeira ablação por catéter que surgiu foi num acidente, quando se provocou um bloqueio em um estudo eletrofisiológico. A partir daí, iniciou-se o procedimento de ablação por catéter para tratar taquiarritmias supraventriculares, provocando bloqueio atrioventricular e implantando marca-passo. Nessa ocasião, quando os pacientes tinham frequências cardíacas elevadas e insuficiência cardíaca, se imaginava que as taquicardias supraventriculares eram, na realidade, uma consequência da disfunção sistólica cardíaca. Hoje, e após a gente fazer esse tratamento, começamos a tratar as taquiarritmias, a gente observou um remodelamento reverso do coração e constatamos de que, na realidade, a taquiarritmia era a causa, em muitos casos, da disfunção sistólica e da miocardiopatia. Então, surgiram os conceitos da taquicardiomiopatia, que seria uma condição
uma miocardiopatia dilatada, consequente à frequência cardíaca elevada persistente. Hoje, esse procedimento que foi nos primórdios da ablação se usa muito pouco, porque hoje nós conseguimos tratar as taquiarritmias supraventriculares, tanto taquicardias atriais como flutter, ou até mesmo a fibrilação atrial, com bons índices de sucesso. E, com isso, nós conseguimos, além de estabilizar a frequência cardíaca num parâmetro adequado, preservar a contração atrial e, com isso, ganhar a contribuição da contração atrial no enchimento ventricular. As ablações por catéter, coloca um catéter na junção atrioventricular, se aplica radiofrequência, nós começamos com fulguração, com corrente direta, hoje se aplica radiofrequência, se provoca um bloqueio e implanta um marca-passo cardíaco. Com isso, nós tratamos muitos casos de taquicardiomeopatia, onde observamos o remodelamento reverso do coração e quando se chegou aos conceitos, na realidade, de taquicardiomeopatia. Hoje, nós tratamos todas as taquiarritmias, exatamente a taquiarritmia, preservando a contração atrial. Isso aqui é um exemplo de uma fibrilação atrial, onde se utiliza o mapeamento eletroanatômico e se reproduz a cirurgia de Mays e Cox, que fazia a cirurgia do labirinto com alto sucesso, e nós temos obtido bons sucessos. Isso aqui é um trabalho que foi publicado esse ano, mostrando o benefício da ablação por catéter no tratamento da insuficiência cardíaca, ablação por catéter de fibrilação atrial. Em relação à morte súbita, a mortalidade é alta nos pacientes com insuficiência cardíaca. Após o primeiro diagnóstico de insuficiência cardíaca, 80% dos homens e 70% das mulheres morrem em 8 anos. E aproximadamente 50% dessa mortalidade é súbita. Os pacientes com insuficiência cardíaca têm um risco de morte súbita de 6 a 9 vezes maior do que a população em geral. E para a prevenção da morte súbita, a eletroterapia cardíaca oferece esse dispositivo, que é o cardioversor desfibrilador implantável, que foi o único procedimento capaz de reduzir de uma maneira significativa a mortalidade súbita desses pacientes. Vocês observem, eram aparelhos extremamente precários, nós iniciamos na Beneficência Portuguesa ainda implantando por toractomia, contando com a ajuda do Zé Pedro na época, e hoje os aparelhos são absolutamente miniaturizados, passíveis de ser implantados por anestesia local e passíveis de ser implantado todo por via endocavitária. Os desfibriladores foram... a eficácia dos desfibriladores foi demonstrada por inúmeros trabalhos que até 2005 já tinham 10.000, envolviam 10.000 pacientes, mostrando a eficácia da redução da mortalidade súbita nos pacientes com risco de morte súbita, principalmente com insuficiência cardíaca, tanto na prevenção primária quanto na prevenção secundária. Em relação à terapia de ressincronização cardíaca, os distúrbios de condução intraventriculares, que são responsáveis pela dissincronia cardíaca, eles estão presentes em cerca de 35% dos pacientes portadores de miocardiopatia dilatada com insuficiência cardíaca. Eles estão diretamente relacionados à piora da função ventricular. Quando eles aparecem, pioram significativamente a função ventricular, e a estimulação ventricular convencional, do marca-passo convencional, com estimulação ventricular direita exclusiva, cria um distúrbio de condução com padrão de bloqueio de ramo esquerdo, na medida em que estimula única e exclusivamente o ventrículo direito e atrasa a ativação do lado esquerdo do coração. Isso é um diapositivo que mostrou, vocês observem, aqui tem que mostra que dos pacientes portadores de bloqueio de ramo esquerdo, somente 8% dos pacientes têm a função sistólica cardíaca preservada. 24% têm algum comprometimento da função sistólica cardíaca e 38% dos pacientes portadores de bloqueio de ramo esquerdo apresentam moderada, severa insuficiência cardíaca com disfunção sistólica. Então, vocês observam que ele está sempre relacionado. Isso porque a dissincronia determinada por esse distúrbio de condução intraventricular determina uma série de alterações na ativação cardíaca que causam um prejuízo considerável na função sistólica. Bom, a terapia de ressincronização cardíaca, para reverter esse prejuízo da dissincronia, iniciou
em meados da década de 90, com Serge Cazot, em Paris, na França, um marca-passo de tetracâmara, mostrando uma ressincronização completa do coração. Os primeiros estudos surgiram em 2000 e 2001, o Miracle e o Mustique, o Miracle americano e o Mustique europeu, e a nossa experiência na Beneficência Portuguesa de São Paulo iniciou em 1999, e publicamos os nossos primeiros resultados em 2000, em pacientes que aguardavam transplantes cardíacos e que apresentavam dissincronia. Nessa época, nós conseguimos, em alguns casos, tirar os pacientes da fila de transplante. Hoje, nós temos inúmeros trabalhos que demonstraram o benefício da terapia de ressincronização no tratamento da insuficiência cardíaca de pacientes dissincrônicos. Vocês observem, até 2010, mais de 7.000 pacientes envolvidos nesses trabalhos. Entretanto, até 2005, só se implantava a ressincronização em pacientes que tinham classe funcional 3 e 4 e que tinham tratamento medicamentoso otimizado. Ora, classe funcional 3 e 4 com tratamento medicamentoso otimizado, o paciente ter sintomas aos mínimos esforços ou em repouso, corresponde mais para essa figura do Netter, da insuficiência cardíaca. É um paciente que já não se pode mais oferecer qualidade de vida com tratamento medicamentoso otimizado. E eram esses pacientes que nós ressincronizávamos e, assim mesmo, demonstramos benefício da terapia de ressincronização cardíaca. Na nossa experiência, nesses pacientes, nós conseguimos, numa coorte de 86 pacientes, em 2007, nós apresentamos no Congresso Brasileiro de Cardiologia 12 pacientes que normalizaram a função sistólica cardíaca, normalizaram a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, somente com a terapia de ressincronização. E 3 desses pacientes normalizaram todos os parâmetros ecocardiográficos, no que nós chamamos de dissincronio-miopatia. Ou seja, se nada melhorava esses pacientes do tratamento medicamentoso e a ressincronização normalizou o coração, então a causa, da mesma maneira que a taquicardia levava a taquicardiomiopatia, nesse caso, a dissincronia, no nosso modo de entender, era que causava a cardiomiopatia dilatada. Esse foi um dos nossos casos espetaculares. Nos últimos tempos, tem sido demonstrado o benefício da terapia de ressincronização cardíaca em pacientes em classe funcional 1 e 2. E esse estudo, REVERSE, que foi um estudo europeu e norte-americano, demonstrou benefício em pacientes em classe funcional 1 e 2 e com fração de ejeção não inferior a 35%, mas inferior a 40%, demonstrando que a gente não precisa esperar que o paciente chegue no bico do corvo, se ele tem dissincronia, para se implantar o marca-passo. Hoje, nós temos evidências de que a terapia de ressincronização cardíaca corrige a disfunção sistólica da dissincronia, trata a insuficiência cardíaca refratária desses pacientes, regride a insuficiência cardíaca mitral, previne a insuficiência cardíaca de pacientes que, mesmo estejam em classe funcional 1 e 2, reduz a mortalidade e promove remodelamento reverso. Então, é uma terapia que, nesses casos, é uma terapia de primeira escolha. Entretanto, nós temos esse problema. Isso aqui é o que os críticos mais nos acusam, de 30% desses pacientes não responderem à terapia. Então, esses 30% não apresentam nem melhora clínica ou estrutural do coração. E por que isso? Aqui nós colocamos nesse diapositivo algumas das possíveis causas que nós julgamos dessa não resposta à terapia. Primeiro, o diagnóstico de assincronia ainda é o calcanhar de Aquiles. Ainda não temos um parâmetro adequado, além da largura do QRS e da morfologia do QRS, que nos defina de sincronia. O ecocardiograma, meu amigo Henry, nós temos batalhado, mas ainda não chegou a refinar o diagnóstico. A ausência de ressincronização após a terapia, uma técnica inadequada. Nós temos que colocar eletrodos em posições adequadas para ressincronizar o coração, e principalmente nas regiões mais atrasadas de ativação. Se não fizermos isso, eventualmente, o paciente não vai responder. E também se ressincronizar muito tardiamente, quando o paciente já tem alterações irreversíveis, como fibroses ou alterações segmentares. Na realidade, o diagnóstico de dissincronia hoje persiste sendo da largura e a morfologia do QRS. Hoje, parece ser um consenso que acima de 150 milissegundos o paciente tem dissincronia. Abaixo de 120 não tem dissincronia. O problema é esse aqui, entre 120 e 150, que se discute e ainda se tenta alguma coisa que possa refinar e
E o ecocardiograma, o que sobrou de toda a avaliação é o velho módulo M com intervalo septo parede posterior superior a 130 e o bidimensional com intervalo de pré-ejeção pulmonar e aórtica superior a 50. Então, esses são critérios que podem levar. Nós temos utilizado ultimamente, estamos com um estudo em andamento da Beneficência Portuguesa, onde nós estamos tentando resgatar o velho vetocardiograma para tentar refinar esse diagnóstico de dissincronia. Vários, devido a esses 30% de não respondedores, tem vários estudos que procuraram ver preditores de boa resposta, como esse publicado em 2009, e que eles encontraram como preditores de resposta, no pré, o paciente ter um QRS superior a 140, encurtar o QRS em mais de 120 e um VTI pré de 14 milissegundos. Esses foram os preditores. Então, seria muito simples. O paciente tem um QRS largo, está desincronizado, se estreitar, ressincronizou e está tudo bem. Não, não é tão simples assim. No Congresso Brasileiro de Arritmias Cardíacas do ano passado, vocês observem, nós apresentamos um trabalho onde, em uma coorte de 201 pacientes ressincronizados, 17 pacientes persistiram com um QRS superior a 150 milissegundos e responderam à terapia de ressincronização, demonstrando que não é bem assim simplista dessa maneira. E 2 desses pacientes foram considerados superrespondedores, ou seja, eles normalizaram a função sistólica cardíaca, não obstante persistirem com 150 milissegundos de sincronia. Por aí vocês veem que ainda falta alguma coisa que mostre o que é a dissincronia, não só a largura do QRS. Em relação à posição dos eletrodos também para a ressincronização, vocês observem, isso é um trabalho que procurou demonstrar que o eletrodo posicionado na região apical do ventrículo esquerdo apresenta um resultado pior do que os eletrodos posicionados na região basal ou na região média do ventrículo esquerdo. No momento da indicação, isso aqui é um subestudo do RAFT, que foi um trabalho que procurou mostrar o benefício da ressincronização em pacientes em classe funcional 2. Vocês observem que, para o endpoint primário desse estudo, morte ou hospitalização por insuficiência cardíaca, houve benefício tanto nos pacientes que foram ressincronizados em classe 2, como nos pacientes que foram ressincronizados em classe 3. Entretanto, mortalidade só foi reduzida significativamente quando os pacientes foram ressincronizados em classe 2. Os pacientes ressincronizados em classe 3 não mostraram benefício em redução da mortalidade. Esse é um outro estudo que procurou avaliar 155 pacientes submetidos à terapia de ressincronização cardíaca em classe funcional 1 e 2 e 512 pacientes submetidos à terapia de ressincronização em classe funcional 3 e 4. Esse estudo mostrou que a mortalidade é significativamente maior nos pacientes ressincronizados em classe funcional 3 e 4 do que nos pacientes ressincronizados em classe funcional 1 e 2, demonstrando que não precisa a gente esperar o paciente ficar no bico do corvo, como eu falei. Esse é um estudo em relação à fibrose, que também demonstra o momento da indicação. O paciente com cardiopatia isquêmica normalmente é pior do que o paciente com cardiopatia dilatada idiopática. Entretanto, se esse paciente com cardiopatia dilatada idiopática tem fibrose, ele fica bem pior que o isquêmico. E se não tem fibrose, ele fica praticamente igual à população em geral, em termos de mortalidade. Então, isso demonstra que realmente nós não precisamos esperar que o paciente chegue a ter condições precárias para ressincronizar. Esse é no Guidelines europeu, que mostrou que os melhores respondedores são pacientes que têm QRS bem largo, superior a 150, bloqueio de ramo esquerdo, mulheres e cardiopatia não isquêmica. As respostas moderadas em homens e cardiopatia isquêmica e a resposta muito pobre, a terapia de ressincronização, QRS fino e o bloqueio de ramo que não seja o bloqueio de ramo esquerdo. Vocês viram nos guidelines também europeus, eles não falam mais em ecocardiograma para o diagnóstico de sincronia, somente a largura do QRS, que deve ser superior a 150 milissegundos, a gente tem certeza. Entre 120 e 130 existe menos grau de evidência. E principalmente nos bloqueios que não, o bloqueio de ramo esquerdo também diminui o grau de indicação. Os americanos são até foram um pouco mais além, indicam inclusive em pacientes em classe funcional 1, desde que ele esteja fração de ejeção abaixo de 30%, QRS superior a 150 e bloqueio de ramo esquerdo. Demonstrando, então, que está se afrouxando, se é que a gente pode dizer assim, um pouco mais a indicação, e eu estou certo que com isso vai contribuir para diminuir o número de não respondedores a essa terapia. Essa é uma diretriz do Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial, com a AMB, a ANS e CFM,
onde ele também mostra indicação em pacientes em classe funcional 2, se tiver a fração de ejeção abaixo de 35%, bloqueio de ramo esquerdo, QRS entre 120 e 150. E em classe funcional 1, quando tem bloqueio de ramo esquerdo, tratamento em paciente cardiopatia isquêmica, classe funcional 1, tratamento medicamentoso otimizado pode ser indicado. E no ramo direito, também é indicado, entretanto, com um nível de evidência menor. Bom, a terapia, para finalizar, então, a terapia elétrica da insuficiência cardíaca, ela tem uma ampla gama de opções e objetivos do tratamento e é fundamental para o tratamento da insuficiência cardíaca em pacientes selecionados. Muito obrigado pela atenção. Professor Ângelo Amato de Paula, doutor Betarello, superintendente médico do nosso hospital, coordenadores desse módulo, doutor Vila, doutora Bensur, prezados colegas. No paciente em insuficiência cardíaca, que está em avaliação em vistas a tratamento cirúrgico, a consideração primeira e fundamental é verificar se esse paciente é candidato a algum tipo de procedimento convencional de cirurgia cardíaca, por exemplo, a correção de uma valvopatia primária, o tratamento cirúrgico da miocardiopatia isquêmica através da revascularização ou algum procedimento de reconstrução ventricular, correção de insuficiência da válvula mitral, correção de cardiopatias congênitas, e esse é o primeiro passo, e nós vamos deixar de lado pelos exíguos 15 minutos que nós temos. E nós vamos, então, nessa apresentação, considerar os procedimentos cirúrgicos não convencionais, representados, em primeiro lugar, pelo transplante cardíaco, e, em segundo lugar, pelas alternativas cirúrgicas não convencionais ao transplante cardíaco. Em relação ao transplante cardíaco, a era moderna do transplante cardíaco se inicia na década de 80. Esse é o registro da International Society for Heart and Lung Transplantation, que é uma excelente aproximação do que acontece no mundo em transplantes, e todos sabem que o número de transplantes no mundo, nesse registro, cresceu exponencialmente, chegando a um pico de mais de 4.500 transplantes por ano. Depois, por uma série de razões, foi baixando esse número, e hoje esse número está estabilizado em torno de 4.000 transplantes no mundo por ano. Aqui no Brasil, a situação é diferente, um país de 200 milhões de habitantes, fora os transplantes históricos de 68 e 69, a era moderna começou em 1984, e a partir de 1985 nós vimos também crescer o número de transplantes, chegar a um patamar um pouco superior a 200 transplantes por ano. Depois disso oscilou para menos, e nos últimos anos nós estamos em torno de 200 e poucos transplantes, e o ano passado foi o pico com 270 transplantes no país, o que é líder na América Latina. No entanto, para a população do país, isso é muito pouco. Doutor Vila, acho que vai ter que descontar o meu tempo, porque não está mudando aqui o slide. As indicações indiscutíveis são os pacientes em classe funcional 4 persistente, em choque cardiogênico e com marcadores de mau prognósticos, como o consumo máximo de oxigênio inferior a 10 mililitros por quilo por minuto, e arritmias graves, recorrentes ou refratárias, mesmo que estejam com o desfibrilador cardioversor, como disse, como bem mostrou o doutor Silas. No entanto, o transplante é uma terapêutica muito seletiva, em que nós excluímos pacientes muito idosos,
Na verdade, a idade superior a 60 anos é relativa, mas resistência vascular pulmonar alta, a embolia, infarto não resolvido, infecções agudas ou crônicas, algumas doenças excluem, e outras só se tiver comprometimento de múltiplos órgãos. Neoplasia tem que estar curada, o diabetes deve ser basicamente o diabetes controlado por medicação oral, úlcera deve estar cicatrizada, a doença vascular não pode ser grave. Doença renal hepática irreversível é uma questão nem sempre tão simples, e no nosso país a condição psicossocial desfavorável, ela é um grande fator de exclusão. Os resultados do transplante também são relativamente bem conhecidos. Este é o registro último da Sociedade Internacional de Transplante de Coração-Pulmão, mais de 100 pacientes, e num amplo período de avaliação, nós vemos que o paciente transplantado tem uma chance de quase 80% de viver 1 ano, tem uma chance de quase 60% de viver 5 anos e uma chance de 50% de viver 10 anos. Esta curva de sobrevida, ela tem esse elevado. Se nós usarmos vários quinquênios, nos 2 últimos quinquênios, 2002, 2005, 2006, 2011, nós vemos que a sobrevida é ainda maior no registro internacional. Ela quase chega a 90% em 1 ano, ela chega a 70% em 5 anos, e ela chega a 60% em 10 anos. Próximo, por favor. Aqui no Brasil, nós temos um resultado de sobrevida inferior. Na primeira diretriz de insuficiência cardíaca e transplante que nós realizamos em 1999, nós coletamos os dados de 835 pacientes e nós verificamos que na curva de sobrevida de então da Sociedade Internacional, a nossa curva de sobrevida mostrava uma mortalidade mais alta até o 1º ano, pouco mais de 60%, e chegava a 40% ao fim de 10 anos, obviamente ainda assim superior à curva da história natural de insuficiência cardíaca. Próximo, por favor. Nessa diretriz, no entanto, nós mostramos que havia uma situação aparentemente paradoxal. O transplante no Chagas tinha uma sobrevida melhor que nas outras etiologias e na evolução natural da insuficiência cardíaca do Chagas, que o professor Pereira Barreto repetidamente mostrou que é uma evolução muito desfavorável. Seguinte, por favor. Posteriormente, tentando atualizar esses dados, agora na Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, nós tentamos, em anos posteriores, avaliar em mais detalhes a experiência brasileira com transplante, e então nós avaliamos quase 500 pacientes e verificando a sobrevida nesse período de 6 anos e no período até 99, um período de 6 anos, de 5 anos até 2004. Vocês veem que a sobrevida de 1 ano melhorou muito pouco nesse quinquênio mais recente e nos 5 anos bastante semelhante. Ou seja, nós não temos tido competência de aumentar ainda mais, em níveis internacionais, a sobrevida do transplante aqui no nosso país, por uma série de razões que eu não vou discutir. Na experiência internacional, os senhores veem que, ao longo dos anos, a reabilitação funcional do transplante é muito grande. Os senhores veem que mais de 30% dos pacientes no registro internacional estão trabalhando full-time ou parcialmente, e outros estão aposentados ou pararam de trabalhar.
Aqui no nosso meio, no INCOR, a nossa psicóloga, anos atrás, mas isso é verdadeiro até hoje, nós realizamos esse estudo de limitações da qualidade de vida pré-6 e 12 meses. Isso vem que em todos esses aspectos da qualidade de vida, atividade física, até atividade sexual, o transplante progressivamente teve um benefício muito grande. É claro que os casos anedóticos a gente gosta muito de mostrar. Esse senhor nós transplantamos em abril de 1985, ele veio falecer de câncer em 2006, depois de 21 anos gozando uma atividade física, social, profissional, sem limitações. Essa menina estava caquética, tomando drogas na UTI, nós transplantamos e 3 meses depois a mãe mandou essa fotografia. É claro que o transplante não é um ato miraculoso como esse dos santos Cosme e Damião transplantando o membro inferior de um diácono. Ele apresenta contraindicações médicas psicossociais que eu não vou quantificar, mas exclui uma quantidade enorme de doentes. A falta de doadores leva à mortalidade na lista de espera. O transplante é bom para aquele que chega no transplante. A imunossupressão evoluiu extraordinariamente, mas ainda não é perfeita, é claro. Mas é lógico que se a gente pinça exemplos, realmente é muito... é uma retribuição muito grande verificar, por exemplo, o grande diretor Robert Altman, que ao receber o Oscar pelo conjunto da sua obra, ele segredou. 10, 11 anos atrás, eu tive um transplante cardíaco e continuo filmando. Se o transplante tem seus problemas, as alternativas não convencionais ao transplante são várias, já foram mencionadas. Eu vou comentar só a correção da insuficiência mitral secundária e os dispositivos de assistência circulatória mecânica. A insuficiência mitral ela tem pelo menos 4 mecanismos para ocorrer nos vários tipos de cardiomiocardiopatia, e a insuficiência mitral pode ser corrigida através de uma plástica. Existem anéis especiais para isso. Esse é um anel chamado o anel desenvolvido pelo Dr. Bollen, e alguns autores mostraram inicialmente uma curva de sobrevida ao longo de 5 anos bastante satisfatórias com a plástica da válvula mitral. No nosso meio, foi proposta e realizada a cirurgia de trocar sistematicamente a mitral, tracionando os músculos papilares, com uma mortalidade em grande parte devido à condição dos doentes, mas hoje a correção da insuficiência da válvula mitral, da insuficiência também da válvula tricúspide da válvula tricúspide, ela causa um remodelamento discreto do ventrículo esquerdo, nas grandes dilatações ventriculares em particular. A recorrência pode ocorrer na plástica valvar, a possibilidade de progressão da dilatação ventricular persiste, como o doutor César falou, não previne a morte súbita, e hoje nós admitimos que a correção da insuficiência mitral tricúspide não prolonga a sobrevida do doente e deve ser usada apenas em casos muito selecionados. Já a assistência circulatória mecânica, eu vou comentar o estado da arte em nível internacional. São tipos diferentes de indicações, tipos progressivamente de incorporação de tecnologia muito grande, e existem os problemas próprios aqui. Aqui são várias indicações, desde a ressuscitação cardiopulmonar, choque cardiogênico pós-cirurgia cardíaca, miocardites. As mais frequentes são a ponte para o transplante, ponte para a recuperação, uma situação bastante rara. A terapia de destino é colocar um dispositivo como o único tipo de tratamento para o resto de vida do doente, e hoje o que podemos chamar de ponte para decisão, que é uma das condições que mais têm sido praticadas em nível internacional. Seguinte, por favor. Para insuficiência cardíaca avançada, o uso de dispositivos, o balão ele é muito pouco efetivo.
bombas centrífugas que são disponíveis e financiadas por qualquer categoria de paciente, até em alguns casos ela pode ser colocada e o doente pode chegar a ser transplantado com sucesso. É um exemplo de um paciente nosso. Seguinte, por favor. Mas os dispositivos com tecnologia intermediária, os dispositivos paracorpóreos, pulsáteis, como esse denominador até que foi o primeiro dispositivo mais utilizado em todo o mundo, eles já são dispositivos que podem servir melhor para ponte para o transplante ou ponte para a recuperação. Esse é um outro muito usado na Europa, o Berlin Heart, que é o único dispositivo que serve para a criança também. No Instituto, a nossa bioengenharia desenvolveu esse dispositivo semelhante aos dois anteriores, que foi usado em pequenas séries, e agora, a partir das próximas semanas, nós vamos começar um estudo que vai começar local e vai ser nacional. É um dispositivo que fica fora do corpo e muito efetivo para o doente que está em choque cardiogênico. Seguinte, por favor. O passo seguinte foi o desenvolvimento de dispositivos pulsáteis, agora não mais pneumáticos, uma membrana que é mobilizada pneumaticamente, mas um sistema eletromecânico que desloca uma membrana interna e passaram a ser dispositivos implantáveis, intracorpóreos. Seguinte. E hoje os dispositivos de uso quase que exclusivo nos Estados Unidos, muito na Europa também, são bombas miniaturizadas, tamanho de uma pilha de tamanho grande, chamados de fluxo axial contínuo, tipo um parafuso sem fim. Existem várias bombas. O HeartMate 2 é usado quase que exclusivamente nos Estados Unidos. O Jarvik 2000, razoavelmente bastante utilizado na Europa. Seguinte. E, finalmente, as bombas que estão prosseguindo esse desenvolvimento tecnológico são bombas centrífugas, como aquelas que nós temos disponíveis a todo momento, porém, o dispositivo que faz o fluxo através da bomba não é mais fixo, é uma parte interna que fica levitando, diminui os riscos de trombose, embolia. São dispositivos muito facilmente implantáveis, acomodados dentro do pericárdio, na ponta do ventrículo até a aorta. Este é um dispositivo chamado Heartware, e esse é o HeartMate 3, que está começando a ser implantado, ainda menor que o anterior, mas com um princípio semelhante. Nós estamos trabalhando nessa bomba a ser implantada na ponta do ventrículo, também uma bomba de fluxo axial contínuo. Esses dispositivos podem ser usados como ponte para o transplante, do paciente que está na fila de transplante ou é candidato óbvio para transplante, como esse doente que nós implantamos em 1992, ele restabeleceu suas condições, foi transplantado, esse é o momento do transplante, e ele vive de 92 até hoje, graças a esse dispositivo implantado. O resultado como ponte para transplante é satisfatório, e hoje um contingente de centenas de pacientes é implantado para uso definitivo. O primeiro estudo em pacientes gravíssimos, contraindicado para transplante, foi esse estudo chamado REMATCH, com um ventrículo que hoje não é mais utilizado, mas era intracorpóreo, e esse estudo mostrou um resultado favorável, mas não tão animador, em que os doentes sobreviveram mais, internaram menos, mas, ao fim de 2 anos, 20% dos pacientes estavam vivos apenas. E hoje, em nível internacional, o que ocorre, esse
é um registro chamado Intermax, são várias agências americanas. 12 mil pacientes foram estudados nesse ano. Desses 12 mil pacientes, 10 mil eram pacientes com o primeiro implante, e eles estão aqui avaliados. E vocês veem que nos últimos anos, nos Estados Unidos, os pacientes são quase que só bombas intracorpóreas de fluxo axial contínuo, e um pequeno contingente ao coração artificial total, que estava meio abandonado e agora está voltando a ser utilizado. Seguinte, por favor. Aqui vocês veem a ponte para transplante. O que está acontecendo na era mais atual, de 2006 até hoje, 1.300 pacientes. Ao fim de um ano, 12% dos pacientes morreram, 17% foram transplantados e 50% estava vivo, com a ideia de que era ponte para transplante. Seguinte. A ponte para decisão, que em nível internacional se chama Bridge to Candidacy, também mais de 2 mil pacientes, se coloca um dispositivo de maior ou menor complexidade para decidir o que vai ser feito com o doente. E vocês veem que 15% morreu ao fim de um ano, transplantado 25%, e 64% estava vivo com a bomba. O doente recebe a bomba e vai sendo discutido com ele qual vai ser o caminho depois. O meu tempo se esgotou. A melhor condição sempre, é o que hoje os mais inteligentes que nós, que tentamos salvar todo tipo de doente, é o doente com uma bomba de fluxo contínuo assistindo só o ventrículo esquerdo. Esse é o melhor cenário. O pior cenário é uma bomba pulsátil biventricular. E no meio é uma bomba de fluxo contínuo biventricular. Em conclusão, a ciência circulatória mecânica tem alta morbimortalidade por várias razões. Aqui, mais ainda, porque os implantes são feitos tardiamente, a experiência é menor, é claro, necessidade de amplos recursos humanos, materiais. Os dispositivos mais simples têm um custo aceitável, mas eles não são o ideal para longos períodos, mais de meses. Os dispositivos mais sofisticados têm custo elevado, disponibilidade limitada, e hoje é para poucos. Bom, gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer, parabenizar o Núcleo de Cardiologia pela iniciativa e agradecer pelo convite. Eu vou apresentar um caso, sem mais delongas, extraído da nossa própria experiência com terapia de ressincronização na Beneficência Portuguesa de São Paulo, para que vocês possam avaliar essa situação, que é uma situação que faz parte do dia a dia de quem trabalha com esse tipo de dispositivo, mais especificamente quem trabalha com insuficiência cardíaca. Trata-se de uma paciente, mulher, 68 anos de idade, portadora de uma cardiomiopatia dilatada idiopática, com bloqueio de ramo esquerdo, em classe funcional 3, com tratamento farmacológico ótimo para insuficiência cardíaca, incluindo carvedilol na dose de 50 mg por dia, a losartana 50 mg por dia, espironolactona 25 mg por dia, furosemida 80 mg por dia e a digoxina 0,125 mg por dia. Apresentava no ecocardiograma um diâmetro diastólico de ventrículo esquerdo de 86 milímetros, sistólico de 67, uma fração de ejeção pelo método de Simpson de 0,22, insuficiência mitral moderada e uma hipocinesia difusa de ventrículo esquerdo. Ela foi submetida em outro serviço a um implante de um ressincronizador em fevereiro de 2004. O resultado não foi bom. Ela persistiu com evolução em classe funcional 3, em alguns momentos estando em classe funcional 2, mas a maior parte do tempo em classe funcional 3, exigindo ajustes de drogas e internações hospitalares. Ela foi encaminhada para o nosso serviço para troca eletiva do sistema em março de 2007, por desgaste de bateria.
e ela foi internada para troca em classe funcional 3, com ortopneia e dispneia paroxística noturna. Esse é o raio-x de tórax dessa paciente, em AP. Vocês podem ver a disposição dos eletrodos, um marca-passo, um ressincronizador com eletrodo no apêndice atrial direito, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. E aqui abre-se a primeira, o eletrocardiograma da paciente, né, estimulado. Vocês podem ver o marca-passo funcionando em modo VAT, ou seja, sentindo a onda P e trigando os ventrículos com estimulação ventricular, o QRS um pouco alargado. E aqui se abre, frente a essa explanação inicial, as perguntas as quais vocês vão avaliar e vão ditar a melhor conduta a ser seguida na opinião de vocês. A primeira opção seria considerar a paciente como não responsiva, encaminhar para um protocolo de transplante cardíaco e trocar o gerador de marca-passo, enquanto aguardam o doador. A segunda opção, lembrar que o gerador dessa paciente se encontrava com desgaste de bateria. Segunda opção, considerar a paciente como não responsiva, encaminhar para protocolo de transplante e não trocar o gerador, considerando a ineficácia da ressincronização. A paciente não respondeu à terapia de ressincronização. Terceira opção, simplesmente trocar o gerador de marca-passo, considerando uma esperada melhora decorrente da substituição. Quarta opção, avaliar a eficácia da ressincronização. E, por fim, ajustar o tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca. Agora vocês podem, no caso, votar. E está aberto para comentários aí. O QRS da paciente, quanto que era pré-implante, você tem? Pelo conhecimento, não era uma paciente nossa. Pelo relatório que essa paciente trazia, ela tinha um QRS de 180 milissegundos, 0,18 segundos. Eu não tenho dúvida quanto à indicação, né? Estava otimizado o tratamento clínico, a paciente tinha em classe funcional 3 para 4, sem dúvida a indicação mais do que precisa. Eu insistiria em avaliar a eficácia de ressincronização. Acho que alguma coisa pode estar acontecendo de errado aí, em relação aos eletrodos, não sei. Nesse tempo, você vê que tem uma área cardíaca enorme, nesse caso, né? Um caso bastante preocupante quanto ao futuro, qualquer que seja a terapêutica, né? Eu gostaria de saber se você tem algum dado outro sobre pressão pulmonar, débito cardíaco, se foi nessa fase, já tinha algum dado nesse sentido? Não, não tinha. Eu não tinha informação a respeito de pressão pulmonar. Eu não lembro, não recordo a pressão estimada pelo ecocardiograma. Não tinha essa informação, nem débito cardíaco. Apenas o conhecimento de fração de ejeção, que era 0,22. São aquelas pacientes que são encaminhadas para nós, com o intuito de realizar uma troca de gerador, de ressincronizador. Foi dessa forma que nós chegamos. Ela era acompanhada, tinha sido submetida a implante em outro serviço e foi encaminhada simplesmente para a realização da troca do gerador por desgaste de bateria. Mas esse era o cenário com o qual nos defrontamos quando avaliamos a paciente, né? Como ela foi internada e como estava. Né? Certo. Eu estou perguntando isso porque, obviamente, o paciente está lá, está um ressincronizador, ele deve ser avaliado e acertado, regulado ao ressincronizador, com ecocardiograma, etc. Mas é uma área cardíaca bastante grande. Caso não haja um remodelamento e não haja uma melhora da fração de ejeção, essa paciente tem que ser encaminhada imediatamente para um possível transplante cardíaco. Eu acho que é o que nós temos de melhor, de mais disponível no momento. Mas, obviamente, isso vai passar por uma avaliação bem detalhada, né? Com eco, acertando a ressincronização, né? E mexendo ainda nos agentes farmacológicos, que aparentemente já estão corretos. Bom, parece que 42% votaram pela
avaliação da eficácia da ressincronização. Em segundo lugar, considerar a possibilidade de transplante, considerando ela como uma não responsiva, né? A paciente foi encaminhada para o procedimento. Bom, isso aqui é uma avaliação da prótese que foi realizada em consultório, o eletrocardiograma dela inicial. Quando nós inibimos o marca-passo, o ritmo de base dela era um bloqueio atrioventricular total. Possivelmente, esse distúrbio de condução infranodal, pós esse ano, evoluiu. Ela tinha um bloqueio de ramo esquerdo com condução 1:1 previamente ao implante do aparelho. E o ritmo de base dela era um bloqueio atrioventricular total, com um escape padrão de bloqueio de ramo esquerdo. O eletrocardiograma de base. Uma coisa que nos chamou a atenção nesse caso é o seguinte: essa paciente, esse é o padrão de estimulação da paciente, estimulando com marca-passo programado em modo de captura biventricular. E na avaliação usual que nós fazemos estimulação exclusiva do ventrículo direito e estimulação exclusiva do ventrículo esquerdo para avaliar o padrão eletrocardiográfico. E algo que nos chamou a atenção. Na segunda avaliação, na segunda abordagem, nós solicitamos uma avaliação radiológica mais detalhada dessa paciente. E esse foi o raio-x obtido dela na incidência oblíqua anterior esquerda, 45 graus, e oblíqua anterior direita em 30 graus. Que nós temos o eletrodo do átrio direito, ventrículo direito na ponta, ventrículo esquerdo, como vocês podem ver, nessa disposição. Eu abro aqui para uma sessão de perguntas. Eu posso voltar isso aqui e posso voltar isso aqui, para que vocês possam olhar com mais detalhes e tirar as suas próprias conclusões a respeito do próximo passo a ser adotado nesse caso. Perguntas? As opções? O que fazer agora, a partir dessa avaliação um pouco mais pormenorizada do caso? Considerar a paciente como não responsiva, encaminhar para protocolo, enquanto aguarda o doador. Considerar a paciente como não responsiva, encaminhar para protocolo de transplante e trocar o gerador por um marca-passo convencional, considerando a ineficácia da ressincronização. Simplesmente trocar o gerador e reposicionar o eletrodo de ventrículo esquerdo, ou considerar tratamento cirúrgico da válvula mitral. São as opções a serem votadas. Vocês querem fazer algum comentário? Eu gostaria só de enfatizar aqui rapidamente, no padrão, chamar a atenção no eletrocardiograma dessa paciente, que quando nós estimulamos o ventrículo esquerdo dela com estimulação exclusiva, o padrão eletrocardiográfico é de bloqueio de ramo esquerdo. Portanto, possivelmente nós não estamos estimulando o ventrículo esquerdo, nós estamos estimulando possivelmente as porções altas do septo interventricular. Notem que a ativação ventricular nas derivações que exploram o plano frontal, D2, plano inferior, D2, D3 e AVF, você tem um QRS bonito, positivo. Portanto, a despolarização ventricular está se fazendo de cima para baixo e do centro para os lados, na verdade. Portanto, nós não estamos estimulando nessa situação a parede lateral do ventrículo esquerdo, que habitualmente é a região escolhida para a terapia de ressincronização. Notem na incidência oblíqua anterior esquerda que o eletrodo do ventrículo esquerdo ele entra no seio coronariano, ele pega a grande veia cardíaca e penetra a chamada veia interventricular, que acompanha a descendente anterior. Nós estamos estimulando, na verdade, aqui as porções altas do septo interventricular. Isso fica bem evidente também na incidência oblíqua anterior direita. Nesse caso específico, nós reposicionamos o eletrodo. Isso aqui é uma angiografia do seio coronariano. Vocês notem que ele tem um seio coronariano que se bifurca, né? Uma veia cardíaca posterior que se transforma numa veia cardíaca lateral.
O catéter foi colocado exatamente nessa veia, o catéter anterior estava aqui, a sonda penetrava a veia, a grande veia cardíaca e vinha para a veia interventricular anterior, então nós escolhemos, na verdade, o outro ramo, a partir dessa bifurcação, que deu esse padrão de ativação. Notem a grande distância que fica entre o eletrodo da base do ventrículo esquerdo até a ponta do ventrículo direito. E notem agora o padrão de estimulação exclusiva de ventrículo esquerdo. Agora nós temos uma estimulação com padrão de bloqueio de ramo direito. Portanto, nós estamos estimulando, de fato, o ventrículo esquerdo, né? E aqui a estimulação biventricular. Esse aqui é o padrão da estimulação final. Notem a diferença na incidência oblíqua anterior esquerda. Ele saiu daqui, o eletrodo agora está na parede látero-basal do ventrículo esquerdo. Nós podemos ver de uma maneira muito clara isso na incidência oblíqua anterior direita também. E esse é isso que aconteceu com essa paciente. Esses são dados que nós obtivemos dessa paciente. Essa paciente fazia parte de um protocolo inicial nosso, nós aplicávamos na época teste de caminhada de 6 minutos. Vocês notem que o tempo de caminhada dessa paciente percorrido na distância, a distância e o tempo de caminhada de 6 minutos era de 4,39 minutos e 222 metros. Após o reposicionamento do eletrodo, com o mesmo esquema de uso de medicamentos, não houve modificação nisso, ela caminhou 6 minutos, a distância percorrida aumentou para 432 e após 3 meses, esses valores subiram, manteve o mesmo tempo e uma distância para 500 metros. Esses são dados ecográficos obtidos pessoalmente pelo Dr. Henry Abençu, portanto são dados bem confiáveis, ele que avaliou pessoalmente os dados eco antes da terapia de ressincronização, antes do reposicionamento e após o reposicionamento do eletrodo. Notem as diferenças, o diâmetro diastólico do ventrículo direito, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, o diâmetro sistólico, a fração de ejeção, que subiu 6 pontos por cubo hipoteico, praticamente 6 pontos de elevação. Houve desaparecimento de movimento paradoxal que havia anteriormente, mantendo-se apenas esse padrão de hipocinesia difusa. Então, na verdade, esse caso ele ilustra a importância da ressincronização no que diz respeito à avaliação desses pacientes de uma maneira delicada. Ressincronização não é só implantar o ressincronizador, é de fato avaliar de uma maneira adequada a eficácia da ressincronização. Antes de considerar, é a lição que fica, um paciente como não responsivo. Pacientes como esse entrariam, na verdade, como o Dr. Silas colocou, naqueles 30% de não responsivos, se eles não tivessem sido avaliados de uma maneira adequada. Muito obrigado.